Quero convidar aqui à frente, segundo vice-presidente da obra, presbítero Damasceno, em nome de Jesus, está incumbido nessa noite de nos transmitir a palavra do Senhor. Estenda a mão para cá, igreja, em nome de Jesus. Soberano Deus, eterno Pai, glorificado, Senhor, exaltado seja o teu nome. Pai, mais uma vez eu te peço, toma o teu filho, ó Pai, em tuas mãos, trabalha, meu Pai, em teu coração, meu Pai, na tua mente. Fala conosco, Senhor, não aquilo, ó Pai, que queremos ouvir, mas o que precisamos. Eu também te peço, Pai, em favor da tua igreja. Pai, todo bloqueio, ó Pai, espiritual, todo embaraço, ó Pai, nesse lugar, que venha cair por terra em nome de Jesus. Toca na mente, ó Pai, da tua igreja, toca no coração, toca nos ouvidos, Senhor, para que possamos ouvir, guardar e compreender, meu Pai, a tua palavra. Toma o teu filho, ó Pai, e fala conosco, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Presbítero Damasceno, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor. Amém? Amém. Glórias a Deus. Uma vez mais é um motivo de muita alegria de estar na casa do Senhor, juntamente com a amada igreja, a qual o Senhor, amado, aleluia, tem comprado, aleluia, e tem zelado por cada um de nós em Cristo Jesus. Amém? Abra comigo suas Bíblias, aleluia, Efésios capítulo 4, louvado seja Deus. Nosso pastor, aleluia, falou que estava comigo, e eu, eita glória a Jesus, meu Deus, aleluia, é uma oportunidade, amado, aleluia, que não tem igual, louvado seja o nome do Senhor, que é falar do amor de Deus para a noiva dele. Entenda isso, meu irmão, é falar do amor de Deus para a noiva dele. Olha que responsabilidade está na minha e está na sua vida em falar do amor de Deus para o próximo. Louvado seja o nome do Senhor. Efésios capítulo 4, louvado seja o nome do Senhor. Uma palavra bastante conhecida da amada igreja, aleluia, mas aprove a Deus nesta noite ministrar em nossos corações, em nome de Jesus, aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: rogo-vos, pois, irmãos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz: subindo ao alto, levou cativo ao cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido as mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Podem se assentar em nome de Jesus, aleluia, glórias a Deus, aleluia. Como já foi se falado, amado, estamos alegres, pois estamos na casa do Senhor e cremos, amado, e entendemos que na casa do Senhor tem fartura de alegria para a mim e a você nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor, meu irmão,
Paulo chamando a atenção dos Efésios, aleluia, a história vai nos revelar, mas que Paulo escreve essa carta, não em um lugar qualquer, não, aleluia, num lugar assentado com luzes, com, aleluia, flores, com mansidão, não. A história vai nos dizer que Paulo escreve a carta aos Efésios dentro de uma prisão, e dali ele recebe as revelações dos altos céus e anuncia para Efésios os acontecimentos, o que era preciso ou o que era necessário para se viver uma vida com Cristo, uma vida em Cristo, para o louvor da glória de Deus. Se você pega Efésios do capítulo 1 ao capítulo 3, você vai encontrar Paulo falando, aleluia, das coisas que estavam acontecendo, das coisas que, aleluia, era se proceder. De que forma? Você lendo, você vai encontrar que a salvação, ela vem pela graça, ela não vem de obras, ela não vem por mérito, ela vem por onde? Por Deus. É Jesus que salva, é Jesus que liberta, é Jesus que transforma, é Jesus que faz a obra dele. Foi louvado aqui, amado Sadraque, Mesaque e Abednego. Me chama a atenção essa passagem, não pela fornalha, não pelos acontecimentos, mas o que me chama a atenção dessa passagem de Sadraque, Mesaque e Abednego, sabe qual é? É a atitude que eles tiveram diante do rei. O que é que eles falaram para o rei? Rei, fica tu sabendo que se Deus vai nos livrar ou não, não é problema nosso, é Ele. Mas fica tu sabendo que nós não iremos adorar a tua imagem que foi feita. Nós não iremos. Olha a atitude deles, amado, diante, aleluia, do chamado que eles tinham. De quê? De ser servo do Senhor. O Senhor nos chamou, amado, para vivermos em quê? Em uma unidade. Unidade essa de como? De fé, de bondade, de benignidade, de temperança, ajudando um ao outro. Louvado seja o nome do Senhor. E esses homens, amados, suportaram, esses homens passaram, esses homens alcançaram, porque não temeram a morte. E o Senhor nos chama, amado, para vivermos de forma que o viver é lucro e o morrer é ganho. Se eu estou vivendo, amém, glória a Deus por isso, mas se eu morrer também é lucro, é ganho, porque eu saio deste mundo que jaz do maligno e vou para a glória de Deus. Olha que maravilha, meu irmão. Me faz me lembrar de um meme desse dia que eu vi, de que o cara vai no médico, o médico fala para ele, tem duas notícias para te dar, uma boa e uma ruim. O cara era crente. Aí o cara fala ruim. Aí o médico, tu vai morrer daqui a 15 dias. E ele, ô glória! E qual é a ruim? Aí o médico, como é que é isso, cara? Eu estou falando a ruim. Aí o cara, tá bom. Porque aquele, amado, que vive diante do Senhor, aquele que aguarda a vinda do Senhor, amado, ele não teme, ele não, aleluia, vive com medo de morrer, mas ele vive na guarda. Senhor vem, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Sabe por quê, amado? Porque este, segundo Paulo, ele está rogando para que eu e você venhamos viver segundo a vocação que nos fomos chamados, com toda a humildade. Como é que nós estamos no nosso viver, amado, diante da sociedade, diante da igreja? Será que temos sido humildes, pessoas humildes? É noite de libertação, é noite de mudança, é noite de transformação. E se não tem humildade na minha e na tua vida, Jesus pode dar. Ele também nos chama, amado, Paulo nos relata dizendo para viver também com mansidão. Precisamos ser manso, temperante. E tudo isso, amado, os frutos, os dons, aleluia, Gálatas 5:22, do Espírito Santo sobre a minha e a tua vida. Sabe para quê, amado? Para que a gente venha, segundo diz Paulo, suportar uns aos outros. Aleluia. Suportar, mas precisamos aprender isso, precisamos olhar um para o outro. Eu sempre falo, aleluia, com alguns dos irmãos, sabe o quê? Quando eu e você olharmos um para o outro, não olha se é gordo, se é magro, se tem cabelo, se não tem cabelo, se tem dinheiro, se não tem dinheiro. Olha que é uma alma. Que é uma alma, mas é todo errado, é todo torto. Olha que
alma. E essa alma, diz a palavra do Senhor, que vale mais do que o ouro e do que a prata. E é por isso que o que Paulo está chamando a atenção dos Efésios, para que eles venham aprender a buscar, a suportar uns aos outros. Jesus chega, amado, em João 13, ele vai fazer algo, amado, diante dessa palavra aqui, ele vai deixar uma palavra. Que palavra é essa? Eis que o novo mandamento eu vos dou. O primeiro mandamento era o que lá no Êxodo: amar a Deus sobre todas as coisas, com todas as tuas forças, todo teu entendimento. E o segundo mandamento é o que? Amar o teu próximo como a ti mesmo. Aí chega Jesus, amado. Jesus amplia, Jesus dá uma força maior nesse segundo mandamento. Como? Ele vai dizer, está lá em João 13: eis que vos dou um novo mandamento. O mandamento é este, que é: amai-vos uns aos outros como eu amei a vós. Olha aí que maravilha, meu irmão, minha irmã. Jesus te suportou, Jesus me suportou, Ele nos amou, Ele nos resgatou, Ele nos salvou. E agora Ele chama a mim, chama a você, para que a gente venha exercer o que Ele exerceu. O que Ele exerceu? Suportou, permaneceu firme, permaneceu no seu chamado, permaneceu na sua caminhada, permaneceu no propósito do Pai que tinha sobre a vida dele. E Paulo nos relata isso, vai dizendo que suportando uns aos outros em amor. Não é fácil não, meu irmão, minha irmã, não é fácil. Nunca foi. É por isso que Jesus chega e fala: perdoar não é uma vez nem duas, é 70 vezes 7. Por quê, amado? Porque o irmão muitas das vezes bate numa tecla complicada, bate numa tecla difícil. Mas aquele irmão, amado, provavelmente está com alguma dificuldade. Antes de você jogar pedra, antes de você querer humilhar, antes de você querer fazer o que lhe apraz, olha para Jesus e busca em Jesus algo que você venha fazer com amor, com mansidão, com temperança, para que você venha alcançar, em vez de lançar fora o seu irmão. Amado, o que a gente tem encontrado na região aqui e em todo lugar que a gente vai é homens e mulheres machucados por causa de uma palavra, machucados por causa de um julgamento, machucados por causa, aleluia, de algo que fez de errado. E a pessoa, em vez de estar do lado, não apoiando o erro, não abraçando o erro, mas abraçando a pessoa do erro, mas embora esquecendo das coisas que para trás ficam. Eu caminho para o alto, vambora, deixa lá, passou, vem, se errou, não erra mais, vem, anda, vamos junto, suportando uns aos outros. Louvado seja o nome do Senhor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. É outra coisa, mas que precisamos buscar para nossas vidas. Ainda que meu exterior se corrompa, todavia o meu interior se renova dia após dia. Por quê? Porque eu estou em Cristo, porque a igreja está em Cristo. E se a igreja está em Cristo, ela tem o Espírito Santo que foi derramado sobre a vida dela. E se ela tem o Espírito Santo, ela tem paz no coração, ela tem paz, ela prossegue para o alto, ela prossegue no seu caminho em paz, por mais que a dificuldade em volta queira parar, por mais que a dificuldade em volta queira tirar, mas todavia a paz que Jesus dá, eis que vos dou a paz e não vos la dou como o mundo a dá. A paz do mundo, amado, é superficial, mas a paz de Jesus, amado, ela vem, aleluia, de dentro para fora. E você mesmo sem nada dentro de casa, mesmo você mesmo enfermo, você mesmo com falta, você está olhando para o alto, está louvando, você está olhando para o alto, está glorificando, você está olhando para o alto e declarando: o meu socorro vem do Senhor, o meu socorro vem do Senhor. Por quê? Porque eu estou em paz. Precisamos amar, precisamos declarar isso em nossas vidas, que essa paz que o Senhor deixou para nossas vidas, ela vem, amar, verdadeiramente transcender. É por isso
que o cristão, amado, ele vive a vida dele neste mundo, amado, perseguido. Por que ele é perseguido? Porque se sai do mundo, o mundo não te procura. Mas se você anda contra o fluxo do mundo, o mundo vai te procurar, vai te caluniar, vai te perseguir, vai querer te maltratar. Mas a palavra diz assim: olha, o Espírito Santo está sobre mim, a tua vida. O Espírito Santo está sobre mim, a tua vida, para nos fortalecer, para nos orientar, para nos dar uma saída. O problema, meu irmão, minha irmã, sabe qual é? É que nós deixamos de suportar uns aos outros e queremos resolver com as nossas próprias mãos. Queremos resolver, queremos colocar nossa justiça na frente. Entenda isso, meu irmão, que a justiça de Deus transcende qualquer justiça humana. Deus, quando Ele vem, amado, Ele vem para fazer, aleluia, acontecer coisas diferentes, coisas grandes, coisas que ninguém consegue explicar. Já foi louvado aqui de Sadraque, Mesaque e Abednego, ninguém sabia explicar a situação dessa. A fornalha aquecida 7 vezes, qualquer coisa que caísse ali dentro era questão de segundo, virava poeira, virava pó, virava cinza. Mas aí o que acontece, amado? Oh, aleluia! Aqueles 3 caíram lá dentro, amado, mas ficaram, foi andando, diz a palavra de Deus, da fornalha, passeando. Sabe por quê? Porque o Espírito que estava naquela época na vida dos profetas, ele também se encontra na vida da igreja. Mas, aleluia, é necessário ter coragem. É necessário ter coragem. Suportar um ao outro não é fácil, precisa de coragem. Precisa de coragem, precisa de ousadia. E o Espírito Santo estava sobre a igreja para fazer isto. Não dá força, não dá coragem, não dá ânimo. Quando tudo diz que não, ele vem e fala: prossegue mais um passo, prossegue mais um passo, que eu estou contigo. Vai em frente, anda, vambora, aleluia. E ele vai nos dizer, vai continuar nos dizendo, Paulo: há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor. Tem muitos dizendo, mas tem vários deuses. Tem muitos dizendo que por mais que a mitologia, por mais que a história venha dizer que tem vários deuses, mas a palavra de Deus nos garante que só tem um que criou o céu e a terra. A palavra nos garante que só tem um que, aleluia, formou todas as coisas. Só tem um que do nada, ele falou: haja e houve. Ele falou: haja e aconteceu. Ele liberou a palavra e aconteceu. Aleluia. Há uma só fé. Essa fé, mas é o Espírito Santo que nos dá, é o dom do Espírito Santo, é fruto de Deus. Precisamos, amado, buscar essa fé para nossas vidas, para que a gente venha viver uma vida debaixo da autoridade de Deus, para que eu e você venhamos nos tornar a cada dia mais do que justo diante do Senhor, porque diz a palavra do Senhor que o justo viverá de fé, pela fé. Se eu e você estamos, amado, no meio da dificuldade, chorando, reclamando, murmurando, não temos essa fé. Não temos essa fé. Mas precisamos aprender a buscar ela. A palavra do Senhor nos diz, amado, que certo homem foi até Jesus, e esse homem estava com seu filho lá atormentado, e ele tinha levado para seus discípulos, e que os discípulos não tinham feito nada. Esse homem chega até Jesus e fala: Senhor, aumenta a minha fé. Estou desanimado, estou desesperado, nada acontece, nada aconteceu. Aí Jesus chega e faz o quê? Opera um milagre. Ei, se você está com pouca fé, amado, pede a Jesus para que venha aumentar. Mas presta atenção numa coisa: ele não vai chegar e vai fazer isso aqui não, ó, botar, encher e pronto. Não, ele vai te dar situações para você, aleluia, para aprender a ter fé. Ele vai te dar situações para que você venha aprender, aleluia, a ouvir a voz dele, a entender o que ele tem preparado para a sua vida. Aleluia. A situação, amado, de Deus está na minha e na sua vida. É de quê? É de propósito, é de fé. Observe o que aconteceu na história de Salomão, meu irmão, minha irmã, que quando ele é chamado, ele constrói o templo, ele faz aquele banquete,
sacrifício, e mais na frente aparece 2 mulheres e um menino. O que ele pede no sacrifício? O Senhor aparece para ele e faz o que, Senhor? Ô Salomão, o que tu quer? Pede que eu vou te dar. Salomão pede o que? Senhor, me dá sabedoria, me dá entendimento, me dá discernimento, para que eu venha guiar, para que eu venha orientar, para que eu venha suportar, para que eu venha direcionar o teu povo em direção a ti, para te louvar, para te adorar, para buscar a tua face. E a Bíblia vai nos dizer, mas que o Senhor olha para ele e fala: já que tu não pediste, eu vou te dar sabedoria, e eu vou te dar o ouro, vou te dar a prata, eu vou te dar tudo. E a Bíblia vai nos dizer que logo em seguida, mano, vem uma situação para provar se ele era ou não era sábio. E assim vai ser na minha e na sua vida, assim é na minha e na sua vida, de que a nossa fé precisa ser provada. Enquanto ela não for provada, não iremos alcançar da parte de Deus. Aleluia! Há um só batismo, há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Louvado seja o nome do Senhor. Se você pegar, amado, Efésios capítulo 1, versículo 3, vai nos dizer: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Por isso que Paulo diz, amado, que você e eu, a igreja do Senhor, é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Porque Jesus já nos abençoou, meu irmão. Nós não iremos ser abençoados. A igreja de Cristo não vai ser abençoada. Não, ela já é abençoada em Cristo Jesus. O problema meu e seu, sabe qual é? É que queremos que essas bênçãos venham para o nosso tempo. Ei, aleluia, suporta um ao outro em amor, espera que o que Deus tem prometido Ele vai cumprir, seja nessa terra ou seja na que está por vir, mas só vai receber a que está por vir aquele ou aquela que permanecer fiel até o fim. Enquanto eu e você não formos fiéis, amado, não somente um mês, não somente um ano, não somente 2 anos, mas até o fim, não iremos receber a coroa da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. A graça, amado, foi derramada. A graça foi derramada. A graça foi derramada na vida da igreja, ou na vida daquele que aceita, na vida daquele que assume, na vida daquele que anda, na vida daquele que não desiste, na vida daquele que suporta, na vida daquele que procura viver em unidade, na vida daquele que procura viver o que diz Hebreus: se possível for ter paz, procurai ter paz com todos. Viver em paz com todos, não é só com os irmãos da igreja, não é só com o marido e a esposa e os filhos, não, é com todos, se possível. Mas é possível, por quê? Porque Jesus nos dá sabedoria, amado. Jesus abre o nosso entendimento, Jesus abre o nosso coração, Jesus traz, amado, o que Ele tem preparado para mim e para você, e Ele nos dá essa capacidade de fazer o quê? De alcançar o que Ele tem prometido. Mas é necessário fazer o quê? Suportar uns aos outros. É necessário suportar, aleluia, como? Com amor, com fé, com temperança, com bondade, com longanimidade. É preciso. Não é fácil, meu irmão, minha irmã, não é fácil, mas não podemos continuar do mesmo jeito que estamos. Tem até um louvor que nos diz o quê? Eu quero aprender com os meus erros e não mais cometer. Eu sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e ficar para trás. Não podemos, meu irmão, suportar um ao outro, não é fácil.
Espírito Santo vem, nos dá capacidade, nos dá força, nos dá poder, nos dá autoridade. Ele nos reveste com a armadura para que eu e você venhamos lutar não contra o irmão, não contra a irmã, mas sim contra os principados e a potestade que operam nas regiões celestes, na parte daqueles que dão lugar. Os principados e a potestade operam nas regiões celestes e na vida daqueles que dão lugar. Se temos dado lugar ao principado e potestade, mas tem aqueles que permanecem firmes com a armadura de Deus e chegam e falam assim: olha, vai tu para o inferno? Não, ele vai lutar com aquele que está trabalhando por trás e vai lançar por terra em nome de Jesus, porque não é a pessoa que está falando, não é a pessoa que está agindo, mas é o principado, é a potestade, mas em poder do nome de Jesus, você e eu, a igreja de Cristo, vencerá todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, glórias a Deus. Ora, isso ele subiu, que é senão que também antes tinha descido as partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Meu irmão, minha irmã, Jesus veio, meu irmão, fazer o que? Veio cumprir todas as coisas que estavam designadas para ele fazer na terra. Você, eu, será que nós, a igreja de Cristo, sabemos qual é o nosso propósito nessa terra? Será que eu e você sabemos qual é o nosso propósito na comunidade a qual estamos vivendo? Será que eu e você sabemos do nosso propósito, do nosso trabalho, aonde nós estamos? Viver, Jesus veio e cumpriu o que o Pai tinha na vida dele. O Pai, o que o Pai tinha na vida dele? Filho, tu vai descer, tu vai pegar, tu vai escolher, tu vai ensinar. Mas é o seguinte, olha, vai ser cuspido, vai ser chicoteado, vai ser coroado com a coroa de espinho, vai ser furado com lança. Mas eu quero te dizer também o seguinte, olha, ao terceiro dia eu vou te ressuscitar. E aí? Faz o quê? Pai, eis-me aqui, envia a mim. E Paulo vai dizer aos Gálatas, mas cumprindo essa plenitude dos tempos, o Senhor veio cumprir todas as coisas. O Senhor desceu por terra e ele cumpriu, veio provar para mim e para você, para fazer o que? Que é possível vencer, é possível vencer, é possível alcançar, porque não mais estaremos só, mas sim estaremos com ele, para o louvor da glória de Deus. Mas precisamos estar nele, irmão. Ele cumpriu. E também Paulo vai nos dizer que ele mesmo, o próprio Senhor Jesus Cristo, deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Para que isso? Para que finalidade é essa? Por que cada um dos irmãos não pode ser levita? O porquê que cada um dos irmãos não pode ser pastor ou pastora? O porquê que cada um dos irmãos não pode ser doutores em ciência, doutores na língua? Por quê? Por que não pode cada um dos irmãos ser evangelista? Está no texto, versículo na frente, versículo 12: querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Oh, aleluia! É por isso, meu irmão, minha irmã, que ele escolheu você como missionária, é por isso que ele escolheu você como diácono, é por isso que ele escolheu você como presbítero, é por isso que ele escolheu você como evangelista, não para trazer confusão, não para trazer contenda, não para trazer soberba, não para trazer orgulho, mas para trazer aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Trazer aperfeiçoamento. Mas eu sou o diácono, eu sou auxiliar do obreiro. Se Deus te chamou, meu irmão, passa com excelência. Passa com excelência, porque o Espírito Santo que está no pastor é o Espírito Santo que está no auxiliar de trabalho. O Espírito Santo que está no evangelista é o Espírito Santo que está no obreiro. O Espírito Santo que está
faz distinção, amado. Talvez eu faça, talvez você faça. Tu é gordo, tu é velho, tu é feia, vai para lá, vai para cá. Mas o Espírito Santo não faz isso, meu irmão. Sabe o que ele faz? Ele procura na terra, ele procura dentro da igreja homens e mulheres, jovens e crianças com coração aberto, com coração sensível, querendo fazer a obra acontecer, querendo ver a obra crescer, querendo ver a casa sendo edificada. Aleluia! Isso, amado, é obra do Espírito Santo. Isso está na palavra de Deus. Isso o Senhor chama a mim e a sua atenção para quê? Para que venhamos viver suportando, para que venhamos cumprir o nosso chamado. Aleluia! Para que venhamos permanecer firme, para que venhamos aperfeiçoar o corpo de Cristo. Você faz parte. Aleluia. Se tem uma igreja lá em São Gonçalo e Alcântara que sirva ao Senhor com poder e autoridade, que esteja debaixo da direção de Deus, aquele membro de lá faz parte do membro daqui. Porque não é ministério, não é placa, não é local, mas é o corpo de Cristo espiritual que está sendo formado, está sendo sustentado por onde? Cabeça é o Cristo, e nós somos membros que fazemos parte desse corpo. Então um ao outro ajuda, um ao outro suporta, um ao outro, aleluia, ensina, um ao outro instrui, um ao outro, aleluia, exercita a fé, um ao outro, aleluia, mostra o Pai, um ao outro, amado, mostra o caminho. É um ao outro. E tudo isso aqui, amado, Paulo está dizendo, sabe da onde? Dentro de uma prisão. Aleluia. E quero chamar a minha e a sua atenção nesta noite, sabe para quê? Que dentro da igreja tem homens e mulheres livres. Livre. Livre natural. Livre aos olhos. Porque todo mundo aqui está solto, ninguém está dentro do espaço, mas que vai sair, vai embora. Mas alguns estão dentro de uma prisão chamada prisão espiritual, aleluia, que entrou lá e que não quer mais sair, porque acha que não consegue fazer mais nada, porque entende que não merece mais nada, porque, aleluia, está pensando que não vai fazer mais nada nessa terra. Mas eu quero te dizer que Jesus pode quebrar essa cadeia, quebrar essas correntes e fazer você um vaso novo. Ele pode e Ele quer. Eu só não vou dizer que Ele vai, porque tem que vir de você. Senhor, eis-me aqui, faz de mim, Senhor. Senhor, eu não quero mais essa prisão, eu não quero mais viver nessa vida. Senhor, eu quero viver algo novo, eu quero viver o que diz a Tua palavra. O que é que diz a palavra de Deus? Eu quero viver em novidade de vida. Aleluia! O Senhor pode quebrar, o Senhor pode te libertar. Você que está nos ouvindo, você, aleluia, também talvez se encontre sentimental, conjugal, espiritual, eu não sei qual é a área, mas de uma coisa eu sei: Jesus pode entrar com providência na sua vida, Jesus pode fazer o milagre acontecer, Jesus pode restaurar a tua vida, Jesus pode te colocar em novos lugares, mas é preciso você tomar uma posição. É preciso você, aleluia, dizer: Senhor, eis-me aqui, muda a minha vida. Eu não quero mais ser igual, eu quero ser alguém diferente nessa terra. E assim agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Você que está nos ouvindo, que Deus te abençoe, amém. Aleluia, que haja milagre sobre a tua casa, que haja providência. Tá, aleluia. Se encontramos aqui na rua Olívia Lopes, São Gonçalo, Racenal, número 82, amém. Estamos aqui terça, quinta e domingo, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus visite a sua casa e que você possa dar o testemunho dos milagres que Deus há de fazer sobre a sua vida, em nome de Jesus.